Maravilha, então. Vamos resolver aqui o exercício 22 da lista 6 de strings. Eu gosto pessoalmente desse daqui porque tem uma sonoridade legal. Dados, uma frase e uma palavra. Escreva um programa que verifique o número de vezes que a palavra ocorre na frase. Exemplo, a frase é Ana e Mariana gostam de banana. E a palavra é Ana. E aí, se você for ver, Ana ocorre 4 vezes, porque a gente tem Ana, Mariana, e aí você tem, na banana, você tem Ana uma vez, Ana 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 vezes no total. Para fazer a resolução desse exercício, eu recomendaria utilizar a classe string. E a classe string você deve ter sempre em mente que é uma ferramenta, então vamos consultar a classe string. Se você quiser pesquisar na web, é javadoc espaço string, mas eu também deixo como material de apoio dentro das nossas apostilas, tá aqui, ó, Java String. Esse cara daqui. E aí aqui tem exatamente a documentação da string do Java. Eu peguei uma versão mais antiga, tá aqui do Java 8, mas tá super tranquilo para o que a gente vai utilizar, vai responder. Dentro, né, do site da documentação do Java, quando você começa a acessar, tem a classe. Se você quiser ir direto para os métodos, né, para as funções, é só clicar sobre essa palavrinha aqui, métodos, né? E aí ele vai jogar você lá embaixo. Aí ele já vai jogar lá para os métodos, né? E aí cai aqui nos métodos. Aí a gente vai começar a ver os métodos que a gente tem. Vamos ver alguns métodos que podem ser interessantes. O charret poderia ser útil, né? Porque aí a gente poderia pesquisar aonde tem A. Aí depois a gente achou o A, aí a gente anda para ver aonde tem o N. Achou A, N, a gente anda para ver se tem. Daria para fazer uma estrutura desse tipo daqui, que seria mais para a resolução do exercício 24, né? O compare to, comparar uma string com outra string, mas ele faz uma comparação lexicográfica, né? Então, ele verifica se uma string é igual a outra string. Comparando e ignorando o case, concatenar. Concatenar a gente pode fazer também com o mais, né? O mais, ele substitui o concat muito bem. O contains. Contains é legal, ó. Contains, retorna true se uma string contém uma sequência especificada. Esse cara pode ser utilizado para resolver. Esse daqui dá para usar. É uma possibilidade. É bem interessante, dá para fazer o uso dele. Eu posso. O ends with não dá, né? Porque eu não quero ver se termina com. O equals não dá porque ele compara igualdade. Formate para formatação. Vamos ver se temos mais alguém que poderia nos ajudar aqui. Index of, ele acha ele retorna a posição de um determinado caractere. Poderia ser interessante isso daqui para achar, mas aí seria todo o processo manual. Eu não quero verificar se a minha string está vazia, né? Eu não quero fazer isso daí. Join, last index of, comprimento dela a gente provavelmente vai usar. Fazer lá um match para ver se, né, se essa string ela bate com essa expressão regular. Então, acho que não daria, né? Porque a gente quer contar, então não vai ficar legal. Replace é para gravar alguma coisa, modificar, trocar, né? Replace force. Split para quebrar, ó. Daria? Então, o split daria para fazer. A gente poderia passar como regra ele quebrar no ANA e a gente conta em quantas partes foram quebradas. Aí daria para contar. Só que isso daqui funcionaria se eu não tivesse. Cadê aqui o outro caso? Se eu não tivesse essa possibilidade daqui, né? Se eu não tivesse a possibilidade da sobreposição, aí daria certo. Mas como eu tenho a possibilidade da sobreposição, o split não vai funcionar especificamente para esse caso. Começa com não, olha, eu tenho uma subsequência, mas eu tenho aqui uma substring, retorna
uma string que é uma substring da string original. Ele tem aqui o índice e eu tenho uma outra que faz com o índice e o índice final. Só que aqui o índice inicial ele é incluso, o índice final é excluso. Ele não conta. Interessante. Vamos ver o que dá para fazer com substring. Vamos ver se dá para inventar alguma coisa com substring, né? Então vamos lá. A gente quer pegar aqui Ana e Mariana gostam de banana. Vou começar aqui a fazer uma brincadeira. Esse aqui é o exercício 22 da lista 7. Opa. 22. Lista 7. Tá aqui em strings. Ok. Por enquanto eu vou deixar aqui, vou apagar o resto que não precisa, só para ter o scanner mesmo. Só para ter o scanner. Vamos começar. Eu vou criar aqui uma string, depois a gente vai fazer, né? Frase. E aí a minha frase é Ana e Mariana gostam de banana. Ana e Mariana gostam de banana. String, palavra, e eu vou fazer a palavra ser Ana, que é o que eu quero pesquisar. Vou fazer bem assim, sem entrada de dados por enquanto, depois a gente faz a entrada de dados. Só para a gente ver como que fica, né? Eu vou fazer uso da substring. A substring, eu posso fazer, por exemplo, for, eu vou fazer aqui uma impressão. Eu quero ver como que funciona a substring. Então, aqui, int, letra começando em 0, letra menor que frase, ponto, seu comprimento. E aí, lembrando, como a gente está falando de uma string, é um método, é o abre e fecha parênteses. Então, fazer as letras mais. Ele vai passar letra a letra. Agora, eu quero fazer uma impressão. System.out.print. ln. Primeira coisa, antes de começar, eu vou imprimir aqui, ó. Só para a gente ver. Eu vou imprimir a frase, ok? Vou imprimir a frase toda aqui. Agora, eu quero imprimir a frase, só que eu vou usar o substring. O substring é um método que ele pode ter somente aonde começa, então começando na letra, e aí vai até o final. Vamos ver o que acontece só utilizando o primeiro parâmetro. Compilou, rodou, e olha lá que legal. Ele começou a mostrar assim, ó, Ana e Mariana gostam de banana. Foi exatamente o que a gente quis, né? Nossa frase original. Começando na posição 0, imprimindo a partir da posição 0, ele pegou, então, imprimiu exatamente a mesma frase. Da posição 1, ele pulou. E aí ele foi pulando parte a parte, né? Até chegar lá no final e não ter mais nada para ser impresso. Mas eu não tenho como comparar isso, né? Mas e se eu fizer para ele imprimir a frase, cortando, limitando ao tamanho do que eu quero, né? Eu quero fazer, então, aqui, indo até letra, mais a palavra, ponto, seu tamanho. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo assim, olha. Aqui você começa na letra 0. Aí você vai até 0, mais
o tamanho da palavra. A palavra é Ana. Então tem 1, 2, 3 caracteres, mais 3. Ou seja, ele está executando aqui uma substring de 0 a 3. Só que quando for 1, é de 1 a 4. Quando for 2, é de 2 a 5. Então ele sempre vai pegar 3, 3, 3, 3, 3. É essa a ideia, né? Seria isso daí. Se eu compilar esse cara e rodar, ele excedeu aqui. Putz, deu ruim. Ele deu um erro aqui, ó. Vamos ver o erro que ele deu, né? Ele deu aqui, ó, string index out of bounds. Eu estou excedendo o tamanho da minha string. Sim, eu estou excedendo o tamanho da minha string. Por que eu estou excedendo o tamanho da minha string? Porque eu estou indo até o tamanho da minha frase. Então, quando eu chego no menor que o tamanho da minha frase, né? Quando eu chego nessa última posição, eu vou querer imprimir ela mais 3 caracteres. Então, quando eu chegar nela, pegar mais 3 caracteres, ele passou do limite. E aí ele dá erro. Ele não vai aceitar isso daí. Então, eu não posso ir até o final. Eu tenho que ir até o final, né? Menos a quantidade de caracteres que eu vou pegar. Porque já que eu vou pegar 3, eu tenho que subtrair. Então, esse palavras.length daqui, que é o tamanho, eu vou ter que subtrair aqui, ó, menos esse cara. Porque é o tamanho menos o tamanho da frase menos o tamanho da palavra para poder fazer. Vamos ver se isso aqui vai resolver. Compilou. Opa, beleza. Mas ele, tô vendo aqui que ele não foi até o final, ó. Então tem alguns ajustes. Mas olha só, agora eu acho que dá para comparar com igual, ó, porque ele pegou Ana, na espaço, A espaço E espaço, E espaço M, Maria, Ian, Ana de novo. E aí ele vai vir aqui fazendo gostam de. Aí começa aqui, Ana, ban. Aqui ele não foi até onde eu queria. Eu preciso que ele vá mais um caractere. Então, para ele ir mais um caractere, ou eu somo mais um, ou eu faço menor igual. Tá na mesma. Então, eu vou fazer aqui, ó. Compilou, executou. Ih, agora deu ruim. Vamos ver se foi na minha compilação. Compila. Executa. Aí. Meu terminal deu ruim. Agora, ele vai até o final. Colocou Ana. Olha lá. Então, eu posso verificar se esses 3 caracteres é igual à minha palavra. E eu posso fazer isso daí. Bom, eu vou fazer isso. Eu vou criar uma variável temporária só para a gente ver. Eu vou chamar ela de recorte. String recorte igual a nada por enquanto. Para não ficar tudo isso aqui grandão desse jeito, eu vou falar que isso daqui, na verdade, vai ser recorte recebe isso daqui. E aí eu só vou dar umas ajustadas aqui nas posições para a gente ver. É só voltar aqui, né? Vai ficar tudo bonitinho. Olha lá. E aqui, recorte. Só para ter esse recorte. Só criei uma variável para ser mais amigável, né? Para a gente diminuir aquela linha que estava muito grande. Então, vai fazer recorte. Não mudou absolutamente nada. Olha lá. Continua do mesmo jeito. Agora, só para que vocês possam visualizar, eu vou fazer o seguinte: eu vou imprimir o recorte sem pular de linha, beleza? Sem pular de linha. E agora, depois disso daqui, eu vou fazer alguma coisa, tá aqui, ó, que eu ainda não pensei no que é, e depois eu vou pular de linha. O que eu quero fazer agora? Eu quero testar se o meu recorte se o meu recorte se ele é igual à minha palavra. Só que não dá para comparar com igual. Não dá. Se eu fizer isso daqui, eu estou querendo fazer uma impressãozinha só para a gente ver, ó, né?
Recorte. Vou imprimir aqui, é igual a palavra. Então, vou imprimir aqui. Igual a palavra, olha lá. Joia. Só para fazer isso daqui. E aí ele pula de linha. Compila, roda. Você vai ver que ele não imprimiu nada na frente. Então, a comparação com igual, igual não funciona entre strings, como a gente já havia comentado. Se você for lá na documentação, você vai ver que existe um método chamado equals. O equals ou equals ignore case. O equals compara se duas strings são exatamente iguais. O equals ignore case compara se elas são iguais, mas ignora, né? Ele não considera o case da palavra. Então eu posso usar um equals ignore case para comparar. É um método, né? Então não vou usar igual, vou usar aqui, ó, equals. Só que se eu usar igual, equals, eu posso entrar com uma palavra maiúscula, ter um maiúsculo, não vai dar certo. Então, o que eu vou fazer? Equals, ignore, case, palavra, aí sim. Se forem iguais, vai resultar em true. Se eu compilar isso daqui agora, ó, e executar, olha aqui que legal. 1, 2, 3, 4 vezes. E se eu fizer um contador? Vamos fazer um contador, né? Então, eu vou criar uma variável aqui, inteira, int, contador, começando em 0, porque eu ainda não contei ninguém. E aí, se ele entrar aqui, eu vou fazer o quê? Contador, mais. Após este processo que ele fizer aqui, que ele vai passar fazendo essa contagem, terminando esse laço de fora, eu vou imprimir aqui uma informação para ele. A palavra, e aí eu vou colocar aqui contrabarra aspas, a palavra, contrabarra aspas, contrabarra. Então, a palavra tal, a palavra que foi entrada, aparece, e aí eu vou colocar aqui o meu contador, e eu vou colocar aqui vezes. E aí eu vou colocar aqui uma vez ou várias vezes. Pronto. Agora compilou. Estou mostrando aqui, aqui está verbosando, né? Está mostrando bastante coisa. Não existe essa necessidade de verbosar tanto, de mostrar tantas coisas. Mas olha só. Igual a palavra, igual a palavra, igual a palavra, igual a palavra. A palavra Ana aparece 4 vezes. Então, eu tenho a minha frase e a minha palavra. Então, o que eu posso fazer, né? Como que eu posso deixar esse programa bonitinho, né? Só para ajustar. Aqui eu estou com a frase completa, né? Eu gostaria de solicitar a entrada. Então, eu vou fazer aqui, ó. Lei STR. A frase está declarada. Vou fazer a solicitação, assim como a palavra, né? Opa, deixa eu fazer depois que declarou as variáveis todas. Fazer aqui, ó, system.out.print. Entre com a frase. Entre com uma frase. Frase recebe leia str.nextLine. Entre com uma palavra. E aqui é palavra. Eu posso fazer aqui
só para a gente ver, né? Posso escrever aqui /n, frase, tá aqui. Palavra tá aqui. Sem pular de linha, só para ficar embaixo. Palavra. E aí vai mostrar a palavra. E aí aqui, para que fique bonitinho, só para a gente ver, eu vou colocar aqui um pular de linha, só para que não fique juntinho, para a gente ver o processo dele identificar, né? Ele vai fazer tudo isso, aqui eu vou pular de linha também, só para não ficar colado. E aí vamos ver, compilou, executou, vou maximizar para a gente ver. João Grandão é legalzão. E eu quero procurar o ão. E aí ele mostra aqui quantas vezes, né? Ele escreve, mostra que a palavra sendo decomposta, né? A frase sendo decomposta, e aí aparece lá, palavra uma vez, a palavra foi identificada outra vez, a palavra foi identificada outra vez. Ou seja, a palavra ao foi identificada 3 vezes na frase. Então, a frase João Grandão é legalzão, a palavra ao aparece 3 vezes. Então, fica bem bacaninha para a gente ver como funciona isso daí. É esse o esquema para você poder identificar. Você deve estar pensando, vou utilizar esse para executar esse cara daqui. Não dá certo. Desse jeito não dá certo. Por que que não dá certo? Porque eu não sei a quantidade de uns que estão juntas, né? Se eu tivesse certeza da quantidade de uns que estão juntas, eu poderia fazer. Mas como eu não tenho certeza, não dá para fazer. Você pode fazer por brute force, tentar achar um sozinho, né? Aqui ele pede para achar um, né? Um sozinho, 2 uns, 3 uns, 4 uns, 5 uns, 6 uns, 7 uns, 8, 9, 10, até o tamanho máximo da string. Então, poderia fazer ele procurar para ver se a string foi formada toda por um, e você guarda sempre o último verdadeiro que aconteceu. É uma possibilidade. Aí você conseguiria utilizar essa técnica do substring que a gente utilizou. Se não, não dá. Ela não vai rolar. Então, isso daí é um trecho importante da análise que a gente teria que fazer. Não dá para identificar isso daí dessa forma. O que eu sugeriria como técnica para resolver isso daqui? Para gerar essa sequência tá fácil, né? Ler uma string que represente uma sequência de dígitos zeros e uns. Eu geraria isso aqui automaticamente aleatório. Sei lá, né? Se o cara não quiser digitar 0, 1, 1, 0, 0, 1, eu geraria aleatório. Sério, eu faria aleatório. Mando gerar um random de 2. Se é random de 2, é de 0 menor que 2. 0 menor que 2, ou é 0 ou é 1. Então ele vai ter um aleatório de 0 e 1. E aí eu vou acumulando, sei lá, eu gero um tamanho aleatório, uma faixa de valores aleatórios de 20 até 40. E aí eu recomendaria um tamanho grande para poder ter possibilidade de repetições, né? E aí ele gera isso daí. Eu acho que fica mais fácil, facilita a vida, né? Só para não ter que ficar digitando esses negócios toda vez que dá trabalho. E aí eu começaria a ler. Eu procuro, esse primeiro caractere é 1? Não. Próximo. É 1? O segundo caractere é 1? Não. Próximo. O terceiro caractere é 1? É. Conta. Contei. O próximo caractere é 1? Não. Parei de contar. Quando não é, o que eu faço? Eu guardo esse valor dentro de uma variável. Por exemplo, maior quantidade de uns. Guardei. É 1 por enquanto. Depois eu acho 1. Eu começo a contar de novo. Quantos caracteres uns eu achei agora? 1. Aí 0, parei de contar. 1, 0, parei de contar. Quando ele chega aqui e acha 1, contei 1. O próximo é 1, contei de novo. Eu achei 2 números 1. E aí eu armazeno esse 2 dentro da minha variável, fazendo uma comparação.
Se essa quantidade de uns que eu achei for maior que o maior valor que eu já tenho guardado, essa quantidade é o maior valor de sequencial de uns que eu tenho. E aí, no final da execução, é simplesmente imprimir a variável maior, né, que você está guardando. E aí ela vai falar, olha, essa maior quantidade é essa daqui, ó, a maior quantidade de números 1 sequenciais, 8. E aí você tem isso daqui como resposta. Essa é a ideia para fazer o exercício 24, que é o exercício de prova, né? É bem legalzinho. Se vocês quiserem saber da onde que eu tirei esse exercício, da onde que veio ele, perguntem para vosso diretor. Foi ele que me deu a ideia desse exercício. Eu agradeço com muito carinho, professor André Amarante. Ele deu ideia desse exercício, que ele aplicava esse exercício daqui. Eu achei, nossa, que legal! Vou usar. E eu usei. Tanto é que eu coloquei aí para a prova de vocês, né? Então já está registrado aí que esse cara daqui é o exercício para a prova. Fica aí o registro da resolução dele, né? Da forma com que vocês podem fazer para resolver. Não existe uma forma única, né? Então eu já dei duas possibilidades de resolução aqui. Se você quiser inventar uma próxima, bonito, pode inventar uma próxima, não há problema nenhum. Também eu acho que fica bem legal. Professor, boa tarde. É o Marco Diga, aqui. Marco, tudo bom? Tudo bom? Professor, tenho Pois duas não. dúvidas. A primeira Primeira, dúvida é na questão 20 dessa lista aí mesmo. E a segunda dúvida, eu mandei no WhatsApp até para o senhor, mas já que o senhor está aqui, eu queria saber se a 18 e a 15 tem como eu fazer com expressão regular, ao invés de... dessa lista mesmo? Dessa lista mesmo. Saber só se tem como fazer com expressão regular, entendeu? Ao invés de fazer com for, etc. Então vamos ver. Vou lá na 15. Vamos lá na 15. Só para eu não me perder aqui, eu estou anotando o que eu tô vendo. Não, vamos na lista. Java Lang. Essa? Não, deixa eu fechar, né? Eu já estou com muita coisa aberta. Vou fechar string também. Tá aqui. Tá aqui. Vamos lá na 15. Pode usar a expressão regular. Se você souber a expressão regular, resolve com toda certeza. Se não, Acontece você só que precisa Java, varrer a string vendo a faixa de valores, né, dos números. é que em Java eu achei a expressão regular um pouquinho mais difícil, professor. É mais Eu complicado. também acho expressão regular no Java mais difícil. Então, Eu, pessoalmente, eu faria um laço nesse caso daqui, e aí você pode pegar, por exemplo, essa faixa de valores para verificar. Cadê? Tabela ASCII. Os números estão aqui, ó, estão na faixa do 48 até o 57. Se o caractere for maior ou igual a 48 e menor ou igual a 57, eu conto. Se não, eu não conto. ou pode usar char, igual o senhor fez um laço for com char, né? Eu acho que eu fiz assim, se eu não me engano. Então, mas eu fazer um laço para frase lida e você faz um if testando se o caractere na posição 0 maior ou igual a 48 e menor ou igual a 57, você conta. Se não, não conta. Então, se Entendo. você contar, você vai descobrir quantos caracteres numéricos existem dentro da tua string. Com um for e um if. Só isso. Entendeu como fazer esse 15? O 15 eu tinha feito, só que eu achei complicado fazer com for. Eu pensei que com expressão regular seria mais fácil, que seria só colocar a expressão regular, o método, né, para testar o true ou false e o if. Mas, né? Ó, uma coisa que daria para fazer, mas dá trabalho, e aí não adianta que você teria que fazer com for, com expressão regular eu acho que dá, sim, fica legal. Você poderia ver com o contains, se contém aquilo, porque você tem um método da string, deixa eu ver aqui que eu acabei fechando, né? Lerdo, fechou? Bem feito. Contains. Se ele contém um determinado caractere, aí você tem que verificar se ele contém o caractere 0, se ele contém o caractere 1, se ele contém o caractere 2. E aí, obviamente, você vai usar um laço para testar, né? Já que vai ter.
mas você verifica. Se qualquer um desses retornar true, quer dizer que ele contém caracteres numéricos. Não diz a quantidade, diz se contém. Deixa eu ver se o exercício pede para falar a quantidade, né? Escreva um programa que informe se uma frase fornecida pelo existe. Ele só quer saber se existe, então o contém pode ser utilizado. A partir do momento que deu um true, já era, você faz. Entendeu? Já pode lá, entrou, deu true, contém, já era, cai fora porque contém, fala, contém. Bem assim. Você testa com 0, não contém, testa com 1, não contém, testa com 2, não contém, você testa com 3, contém, cai fora. Pronto, só avisa lá, contém caracteres numéricos, tchau. Bem direto, porque o exercício fala, eu quero saber se contém, se existe, se tem ali dentro. Em nenhum momento ele perguntou a quantidade. E nem quais. Ele só quer saber se tem. E aí, para saber se tem, fica legal, né? E aí eu acho que ficou uma boa. Assim, é o que eu falo. Existem N formas de resolver os exercícios. É de criatividade, de estudo, de procura, de pesquisa, né? De tentativa e erro. E assim, tentativa e erro eu não acho ruim na programação, não. Eu acho muito legal, porque você tenta alguma coisa, para você tentar, a gente obviamente tem alguma ideia formada. A gente não tenta do nada, porque escrever coisas aleatórias não vão resultar em nada para a gente, e a gente sabe disso. Então a gente tem que tentar alguma coisa possível, cabível. Se é alguma coisa possível, cabível, é alguma coisa que eu tenho imaginado, que está dentro da minha cabeça, né? Então fica legal essa ideia, eu imaginar alguma coisa dentro da minha cabeça lá e eu montar. Fica bem bacana fazer isso daí. E aí, depois desse passo, você acaba, na verdade, criando pequenas estruturas dentro da sua mente que são soluções para pequenos problemas. Você não cria, você não guarda uma solução na sua cabeça gigantesca, não adianta. Mas você consegue ver como solucionar pequenos probleminhas. Essas soluções pequenas que você vai armazenando, esses pequenos pacotinhos de resolução de problema, é o que, na verdade, é o famoso, são as pedrinhas de Lego mental que você tem. E aí você monta o seu produto Lego final juntando essas pecinhas. Obviamente, se eu juntar elas à torta e à direito, sai algo disforme. Mas se eu colocar elas direitinho, sai uma coisa muito bonita. Então, eu acho muito bacana testar várias possibilidades. É isso que é programar, é testar, experimentar, rever, modificar o teste, fazer de novo. E não quer dizer que você resolveu que você não deve de tentar fazer alguma coisa diferente. Quando você resolve, é sempre bom. Eu sei que agora o momento não é propício, né? Principalmente por conta de ser última semana, muitos trabalhos a entregar, entrega de lista, de prova, mas tem uma possibilidade bem legal. Quando você estiver estudando programação, você resolveu, não é assim, resolvi, ufa, graças a Deus, larga isso e vou para o próximo. Não, resolveu. Beleza, tenho esse aqui salvo. Agora eu vou vou tentar modificar. Salva um outro arquivo e faz algumas modificações para ver se de repente se ele executa mais rápido, se ele executa melhor, se eu usar uma outra técnica, se também consigo chegar na resposta. É assim que a gente aprende a programar, fuçando. E uma boa recomendação é ler códigos. Então, pesquise o seu problema. Eu não acho errado, tanto é que eu incentivo vocês a pesquisarem, pesquisem os seus problemas, leiam os códigos dos outros, entendam o que o código do outro faz. Não faça simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V de código e vamos ver o que acontece. Antes de colocar para rodar, tenta assim dar uma olhada, deixa eu ver se eu entendo, né? Aí você olha assim, ele está fazendo isso aqui, aqui. Você não precisa ter uma resolução clara, mas você tem uma ideia do funcionamento. E aí você fala, vamos ver. Aí você começa a executar, porque fazer Ctrl+C, Ctrl+V de código, como o pessoal fala, e eu acho muito engraçado os memes que falam como as pessoas pensam que é programar, e aí você fica lá digitando insanamente, digitando, e aí mostra, e como é na verdade? Você fica, abre o Google, vai lá, digita o teu problema, aparece um código, você seleciona, Ctrl+C, venha, dá um Ctrl+V. É muito bonito ver isso daí, mas não é verdade. Infelizmente, não é assim. Se fosse assim, era mais fácil programar, né? O que acontece? Você vai pegar aquele código, você vai ver se aquele código tem a ver com o teu, você vai copiar, vai colar, vai ajustar para a tua realidade, e aí sim você vai fazer o primeiro teste, que normalmente não vai solucionar o teu problema.
Essa daí é a verdade que é. E aí você pode até dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas você, depois de copiar, você vai ter que pegar, ajustar, modificar, entender o que está acontecendo para você poder aplicar. Então, existe essa montagem de pequenas pecinhas que são as suas caixotinhas de solução e depois juntar elas de uma forma harmônica para funcionar. N possibilidades, recomendação de leitura das bibliotecas que vocês usam. Então, sei lá, se você está utilizando uma biblioteca ou uma classe, né, chamada, por exemplo, string, leia o que a string faz. Ah, eu estou utilizando lá um integer.parseInt. Você sabe quais são as outras funções dentro do integer? Não sabe? Vai ler. Tem lá, tem a classe integer. Ela tem um monte de informação bacana. Leia sobre os métodos. Você pode não lembrar, e eu não lembro, e eu não fico triste de não lembrar. Eu não preciso lembrar, mas eu faço ideia do que tem. Eu tenho uma noção do que tem. E aí, quando eu preciso, eu vou lá na documentação e eu pesquiso na documentação. Então, essa daí é a verdade que acontece. A gente não precisa lembrar de tudo. A gente precisa saber onde consultar. Então, a gente consulta, lê e faz. Algumas pessoas preferem livros, preferem, né, material impresso. Eu gosto muito do digital, para mim eu acho muito rápido. Tem gente que prefere ver um vídeo para tentar e depois vai copiando, né? É de cada um e você tem que se entender. E aí funciona bem. Mas essa é a dica. Se eu expliquei direito, você entendeu o 15 e o 18. O 18 desenvolveu o programa. Professor, o 18 o senhor respondeu já junto com o 15, é a mesma dúvida. É, Mas o 20 que eu não consegui fazer mesmo. o 18 você vai ter que fazer a verificação do tamanho. O 15 você não conseguiu fazer? Quer que eu faça? Não, o 20 que eu não consegui fazer. O 15 e o 18 só era a mesma dúvida, só se dava para fazer com expressão regular mesmo. O senhor já respondeu comigo. O 20 você não conseguiu fazer? Não, por incrível que pareça. Vamos fazer o 20 então, vamos fazer o 20. Ó. Escreva um programa que receba uma frase e conte e imprima um número de palavras. Vou selecionar uma frase aqui. Imagina, isso aqui é minha frase. Escreva um programa que receba uma frase. Quantas palavras tem? Responde aí, Marco. Esse trechinho selecionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que você descobriu que tem isso? Eu contei. Mas como você sabe que acabou uma palavra? Bom, eu normalmente, quando acabou uma palavra, pelo espacinho branco. Então, Conta eu queria quantos fazer espaços em branco tem nessa frase. 6. Vamos verificar. Ó, Eu tem tentei com o 1, Speak, professor, por 2, isso que eu 3, errado. 4, 5, 6, mas tem 7. Então quer dizer que eu poderia verificar sendo quantidade de espaços em branco mais um? Poderia. Poderia. Interessante. Poderia. Tem uma outra forma. Essa daí do espaço em branco, você vai verificar quantos espaços em branco tem na tua frase. Você vai fazer um laço percorrendo toda ela e vai contar. Vamos montar dessa forma? Vamos fazer esse cara daqui, né? Vou montar dessa forma. Esse aqui é o 20, né? Da lista 7. E vou salvar como é o 20 da lista 7. Ó, dentro de strings. Ok. Vamos fazer então. O 20, 20. A gente quer ler uma frase, beleza. A gente vai ler uma frase aqui. Eu vou só apagar aqui Ana e Mariana, apesar de eu achar bonitinha a frase. E aqui tudo bem. Vamos apagar todo o resto aqui. A gente vai apagar. Não, o contador eu vou deixar, porque a gente vai usar. Pá. Então, pagou. Leia a frase. Taranana. Show de bola. Já li lá a minha frase, né? E eu quero ver aqui um contador de palavras. Eu ainda vou colocar assim bem grandão. Contador de palavras. Beleza? Só que para fazer o contador de palavras, na verdade, o que eu vou precisar? Eu vou colocar isso aqui em comentário na frente, para você saber que é o contador de palavras, mas é um contador de espaços.
Eu quero contar quantos espaços tem. Então, vamos fazer um contador de espaço. Entrou lá com a frase, vou fazer um laço para percorrer toda a minha frase. E aí, vamos fazer o laço aqui. Então, int, letra, começando na primeira posição, letra sendo menor que minha frase, ponto, seu comprimento, é um método, letra, mais. Joia? Beleza, é um laço que vai percorrer todos os caracteres da minha frase. Como que eu vou testar? Então, eu vou testar se a minha frase, ponto, o char na posição, o caractere na posição da minha letra, né? 0, 1, 2, 3. Se isso aqui for igual a um caractere espaço, note, aqui não está junto, é um apóstrofo, espaço, um apóstrofo. Então, é um char. Se isso daí é verdade, eu vou fazer aqui o meu contador de espaços mais. E aí, o que acontece? Depois que terminar tudo isso daqui, vou fazer aqui também só para a gente ver, né? Int contador de palavras igual a 0. Eu vou fazer aqui, ó, meu contador de palavras. Não precisa criar a variável, estou criando só para ficar mais claro, né? Contador de palavras vai ser igual ao contador de palavras, vai ser igual ao contador de espaços mais 1. E aí eu escrevo lá um system.out.println e a gente vai fazer aqui, ó, /n. Essa frase tem contador de palavras tem X palavras. Aí, ó. Compilou. Rodou. Vamos testar. Eu gostei da frase da Ana e Mariana. Então, Ana e Mariana, 3 palavras, gostam de banana. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Se eu der Enter aqui, total de 6 palavras. Beleza. Existe outra forma? Claro que existe, né? Claro que existe. Existe outra forma. Vou mostrar para você um método que eu falei já dele hoje. Ele se chama split. O split, ele vai dividir uma string com base numa outra string que pode ser uma regex ou um valor. E aí você fala assim, tá, e ele vai devolver para você um array de strings. Como a gente já viu o array, eu vou mostrar para vocês. Só por conta que a gente já viu o array, então eu vou mostrar como que fica interessante esse cara. Esse daqui tá ok, eu vou fazer aqui um arquivo salvar como, vou chamar esse cara daqui, versão split. Né? A gente vai ter agora uma versão usando split. E olha só, você digita uma frase, beleza? Essa frase, eu vou tirar aqui o meu contador de espaços, deixar aqui o meu contador de palavras. Você digitou uma frase. Eu vou vir aqui e vou falar assim, ó. Meu contador de palavras vai receber a minha frase dividida, split, em um espaço. E isso daí vai me resultar num array. Como que eu conto a quantidade de elementos de um array? Bem, sabe como que eu conto uma quantidade de elementos de array?
ponto length, sem o abre e fecha parênteses, porque array é uma propriedade, não é um método. Feito isso daí, se eu compilar o meu programa, se eu rodar o meu programa, maximizando para a gente ver, eu vou escrever lá, Ana e Mariana gostam de banana. Também 6. E aí você pode falar assim, quais são essas 6 palavras? Aí eu vou mostrar para você as palavras, só para a gente ver. E aí agora ficou legal, né? Eu vou declarar aqui palavras array, beleza? Declarei palavras array. E aí, agora, palavras, eu vou fazer com que receba isso daqui. Então, palavras vai receber isso daqui. E aqui, palavras.length, né? Palavras.length. Tá lá. Ele vai receber o split, a divisão, um array de string, e agora a quantidade. E se eu quiser mostrar isso daqui, né? Se eu quiser mostrar as palavras, eu vou fazer aqui depois, porque vai dar na mesmo resultado aqui. Eu só criei uma variável temporária chamada palavras, mas eu quero listar, né? Só para a gente ver. Lá, uma lista de palavras. E aí vou fazer aqui ó, um for, alguma coisa. Então vamos fazer para... Eu não mostrei for each, né? Não, então não vou fazer com for each. Int i começando em 0. A gente vai fazer enquanto i for menor que... i for menor que palavras. Palavras, ponto seu comprimento. Isso aqui é um vetor. Se é um vetor, não tem abre e fecha parênteses. É uma propriedade. Então, i mais mais. Feito isso, fazer lá um system out e eu vou mandar imprimir palavras de i. Isso aqui vocês já viram, tá lá no array, só vou listar, né? Compilou, rodou, vou mostrar aqui maximizado. Olha lá, Ana e Mariana gostam de banana. Tá lá. Tem 6 palavras. Quais são? Ana e Mariana gostam de banana. Chique. Uma outra forma também de executar esse 20. São 2 possibilidades. Ou você faz na mão, ou você usa o split, e aí o split precisa lembrar um pouquinho do vetor. Eu errei essa daí porque eu colocava o length com parênteses. Só foi isso. Length com parênteses é string. Length sem parênteses é array. Valeu, professor. Isso quebra a gente que você... Nossa, cara, quando você vai fazer alguma coisa que tem array e tem string, putz, grila, viu? E você vai mexer com o tamanho da string. Por isso que eu falo, e eu repito, length é um método tamanho da string. Método tem abre e fecha parênteses. Do array é uma propriedade, é uma variável, não tem abre e fecha parênteses. É assim. É porque estou acostumado com JavaScript em que tudo é um objeto, tudo é um método, né? Aí meto parênteses em tudo. Então, o array gera um objeto. O array é um objeto. Não importa do array do que, se é de int, de string, não importa. Ele é um objeto. Só que eu não sei porque cargas d'água colocaram uma propriedade no lugar de um método. Eu não sei por que não tem um método length, e sim uma propriedade. A propriedade é uma variável declarada na classe, lá que guarda o tamanho, a quantidade de elementos, né? É só isso daí.
Mas é a única diferença. Mas é isso. Só tem que tomar cuidado, porque quebra as pernas a gente esquecer que a rei não tem parênteses. É uma propriedade. Por isso que eu falo e insisto tanto, porque senão eu mesmo confundo. Já me confundi várias vezes. Normal. Chique, Marco. Chique, professor. Esse aqui, ok. A gente pode fazer um intervalinho. Eu acho que também é sacanagem. Já tem aí quase 2 horas que a gente está falando, né? Fazer um intervalinho, aí eu volto e explico a lista 8. Se tiverem mais exercícios, aí eu continuo explicando os demais. Beleza?